Fala, povo de Deus, povo amado, povo abençoado, mais um episódio do Centralcast, e hoje pai e filho entrevistando filho e pai. Olha só que coisa boa, dá licença, a gente vai pegar um pouquinho. Olha só que coisa boa. Empresta um pouquinho. Tá autorizado. Fala, pessoal, prazerzão estar com todos vocês aqui, mais uma vez um Centralcast maravilhoso. E duas pessoas ilustres da nossa congregação, pessoas amadas do nosso meio, e que prazer ter vocês aqui. Flávio e Kaique, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Não pode deixar de faltar aquela tem apresentação de vocês. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Flávio. E eu me chamo Kaique. Somos os levitas, agora pai é filho. Olha só que coisa boa. Não pode faltar. É isso aí. Com certeza. Mas o meu amigo aqui já falou. É uma alegria grande poder estar no Centralcast, né? A gente já vinha acompanhando aí os pods e bastante interessante, um gostinho diferente porque a gente está em casa, né? Estamos aqui, né, dentro de casa, é maravilhoso. A Central é essa casa maravilhosa, é uma bênção que já tem abençoado tantas vidas e não é diferente com a gente, né, Rafa? Prazer estar com você aqui, Rafa, Homero, bom demais. Que bom, graças a Deus. Então, antes de tudo, pessoal, não esquece de compartilhar esse conteúdo, não esquece de seguir as nossas redes sociais, ADC Campus, procura lá, tem no YouTube, tem no Instagram, por favor, acompanhe a gente. E no final, a gente vai passar as redes sociais do Kaique, do Flávio, para vocês acompanharem tudo de perto e ver o que Deus tem falado, tem promovido ao coração desse povo de Deus, e eu tenho certeza que vai ser abençoador para você. Bom, pessoal, e por falar em Kaique, pai, filho, fala pra gente como tudo começou entre vocês, fala pra gente como é que foi o entusiasmo disso, como é que surgiu, poxa, meu filho, o meu herdeiro tá nessa caminhada junto comigo, conta um pouquinho de como tudo começou, Flávio. Então, Rafa, é interessante que a palavra que nós ouvimos agora há pouco fala um pouquinho sobre isso, né, às vezes das nossas frustrações, e na verdade... Kaique surgiu na minha vida, assim, ministerialmente falando, exatamente num momento de frustração, tanto da parte dele quanto da minha parte. Olha só que interessante, né? Porque eu já já tinha feito a mudança da formação, Sim, que começou com meu irmão e tal, depois eu trabalhei com o Nelson também, um beijão para os dois, e o que acontece? Aí depois eu permaneci no ministério solo, estava ali, né, tentando levar a carreira solo e naquela batalha, né, porque com a dupla a realidade é uma outra, né? A dupla tem o seu público, é muito amada, é muito querida, e quando você deixa um grupo, você deixa uma dupla e parte para um ministério solo, tudo é muito diferente. sim. Então eu viajando, mas assim, não parei de louvar, né? Ou acompanhado, ou sozinho, eu sei que eu tô com Deus e tal. E a frustração da parte do Kaique, eu acho que eu vou deixar ele falar um pouquinho da qual que era, né, Kaique? Então, eu canto desde bem novinho, desde os 5 anos de idade, aqui na Central. Eu comecei a cantar, o pastor Eliane dava as oportunidades e minha voz era extremamente aguda. E quando passou pelo período de mudança, né, vocal, eu comecei a ficar um pouco frustrado. Eu falei, não consigo mais cantar as músicas de Damares, não consigo mais cantar as músicas. Então a frustração era por conta do timbre vocal. Do timbre, de eu não conseguir mais cantar. Porque as músicas que eu cantava era tudo alto. E eu não testava pra cantar. A mudança da voz. Eu não testava pra cantar uma mais baixa. Aí eu ficava frustrado, falava, Senhor, será quando que eu vou cantar de novo, voltar a cantar do jeito que eu cantava? E foi aí que começou a surgir, né, a minha vontade de trabalhar com meu pai. E aí ele era sempre muito questionado, né, quando terminava os trabalhos, e ele não queria cantar, e as irmãs que já tinham virado fã dele já ficavam, mas Kaique, você vai cantar? Canta aquele hino, quando que você vai cantar, que dia e tal. E aí foi o que aconteceu, eu sem parceiro de dupla e ele sem conseguir fazer a voz que era a voz principal dele, né, e aí surgiu essa ideia da gente, sugerido até pela minha esposa,
ela olhou pro Kaique e falou: Kaique, aprende a segunda voz. E falou pra mim: ensina ele a segunda voz. Mas até então eu nem, sabe, eu não. Foi despretensioso. Sem pretensão, porque assim, a segunda voz, Rafa, não é fácil de fazer. É uma voz harmônica, uma voz difícil de fazer, sabe? Não é todo mundo que pega a segunda voz. Já vi muitas pessoas tentar aprender segunda voz e aí quando coloca as duas juntas, aí não passa para primeira, passa para mistura tudo, né? E aí com o Kaique eu resolvi fazer o teste. Falei, não, vou fazer o seguinte, a princípio eu vou gravar a segunda voz, né, para ele decorar só a segunda voz. Eu peguei e gravei uma musiquinha lá bem fácil. Acho que era o Homem da Mão Furada, se eu não me engano, aí coloquei para ele decorar. Dia do Milagre. Era Dia do Milagre, né? Está passando aqui. Aí ele pegou, eu falei, ó, grava isso aqui. Você vai gravar isso aqui e memorizar, e vai ensaiar, vai trazer para mim. Aí, beleza. Ele chegou, veio com a música pronta. Eu falei, canta aí. Ele aí cantou certinho a segunda voz solo, né? Porque, ou seja, a música assim, a primeira voz assim, está passando aqui, né? A segunda voz é, está passando aqui. Ele veio com essa voz aqui pronta, entendeu? Aí eu falei, não, beleza, tá firme, tá legal. Agora vamos fazer a prova dos 9, que é onde normalmente a segunda voz bambeia, né? Começa a cantar. Aí, canta aí, Kaique, a segunda voz solo. Está passando aqui. Está passando Aí aqui. Hoje o seu milagre vai acontecer, porque Jesus maravilhoso está passando aqui. Ele ficou na voz desse jeitinho aqui. Eu falei, opa, tem futuro. Tem futuro, rapaz. Eu acho que a grande sacada também, pelo que eu percebi, é quando harmoniza. Que você está falando é um negócio interessante, que a gente não para para prestar atenção até alguém falar, alguém dizer, né? A coisa fica tão harmoniosa que aí a gente olhando, as primeiras vezes que eu vi vocês cantarem aqui na Central, eu ficava na dúvida, caramba, quem é que tá fazendo a primeira e quem é que tá fazendo a segunda voz? Aí. Quando a coisa harmoniza, aí você tem dificuldade de perceber. Eu tô prestando atenção nisso que você tá falando agora. Sim. Quem não conhece de música, não conhece muita coisa, mano, deve ser muito fácil fazer a segunda voz, ou fazer a primeira. Não é nada. Mas a dificuldade é harmonizar, realmente, né? Inclusive surgiram questionamentos, você falou isso aí, eu lembrei que muita gente, quando a gente gravou os primeiros trabalhos, o primeiro trabalho meu com o Kaique foi os Levitas Acústicos, que a gente até fez uma releitura dos maiores sucessos em forma de medley, e muita gente falou, mas é o Flávio que tá botando segunda voz, né? Porque sabe que eu faço segunda e primeira. Ele tá botando segunda voz pro filho no estúdio, né? E aí, assim, você sabe como é que é, né? Aí a gente foi ultrapassando esses obstáculos aí, e o que eu posso concluir é o seguinte, foi algo que Deus fez, né? Chegar mais perto aqui. Algo que Deus fez. Glória a Deus. Entendeu? Porque o ministério é de Deus, né? E Deus sabe onde esse ministério precisa chegar, Deus sabe sabe as almas que precisam ser alcançadas. Então, é controle de Deus, é Ele que fez tudo. É claro que a gente, como ser humano, sempre fica, né? Eu fiquei aflito, puxa vida, né? Vivi tantos momentos com os irmãos levitas, o rompimento, né? Foi difícil, foi, né? bem traumático para todo mundo. E o Kaique também, passando pela dificuldade das vozes ali, né? A mudança de voz meio triste e tal. Mas no final, Deus fez o quê? Contribuiu para que tudo se encaixasse. E quantas vezes eu viajava com ele, né, em carreira, eu cantando sozinho e ele só acompanhando. Ele já te acompanhava. Eu comecei a levar ele. Eu comecei a levar ele para as viagens. Ele viajava comigo, eu levava ele para alguns trabalhos. E isso ele foi. Com quantos anos, mais ou menos, o Kaique? Isso novinho, que é 12, 13 Bem novinho, anos. 12 anos. 12 anos, e ele já e tal, teve até um videozinho que ele falou, gente, terminou aqui o culto. Ali eu não tinha nem 12. Ali eu não tinha nem 12. Teve um dia que ele chegou, foi fazer um vídeo depois do culto, Ali eu não tinha nem 12. terminou Tinha o uns culto, 9 irmão, o anos. culto foi uma bênção, né? Muito foi uma bênção, meu pai nós cantamos, meu pai pregou a palavra de Deus. Como deve ser. E do jeito que deve. Tá até no Facebook esse vídeo. Assim como devemos fazer. Foi assim, cara, a gente só tem mesmo que agradecer esse Deus tão bondoso, né, que tem nos abençoado muito. Esse ministério é uma chamada que a gente leva muito a sério, né? Amém. Agora, assim, oficialmente,
Quando foi que Kaique caiu na estrada junto com você aí, pra começar oficialmente? Oficialmente já foi na gravação, depois da... 14 anos eu tinha. 14 anos. 14 anos eu tinha. Kaique, agora me fala um pouquinho, como é que é a cabeça de um adolescente entender que, poxa, a gente tem aquela ideia de que na adolescência você passa por momentos de descobrimentos, momentos em que você tem que... aquelas coisas de adolescente, você vai passar por isso. Como é que cabeça, qual o momento em que você definiu, poxa, essa maturidade aqui, eu vou ter que deixar um pouquinho essas coisas aqui para depois, vou ter que priorizar agora o ministério, agora eu tenho que priorizar a dupla junto com meu pai. Qual foi o momento e como é que foi a tua cabeça em relação a isso? Na realidade, no início, eu vou te dizer assim, eu nem pensei muito. Quando o papai me mostrou e falou, Kaique, vamos treinar aqui e vamos fazer uns testes aqui para ver se você consegue fazer a segunda voz. Eu trabalhar com meu pai, uma coisa maravilhosa, estar do lado do meu pai, eu falei, eu vou embarcar nessa jornada. Não tinha muita maturidade na época para entender o que eu estava fazendo, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que eu estava indo para evangelizar, para cantar, para adorar a Deus com meu pai. E foi assim que foi. Você administrou muito bem, assim, até porque Kaique... Meus pais sempre me ensinaram muito, né? Sempre me auxiliaram em tudo, sempre conversavam comigo, então eles sempre me preparavam, entendeu? Que bom. Esse é o ponto, né? Seja qual sentido que eu fosse, para carreira solo ou estando cantando com meu pai, que é uma coisa que a gente nunca imaginou, entendeu? Nunca pensou que poderia acontecer. E o Kaique, como eu estava falando, ele já sempre foi assim, um menino muito igreja, um menino muito, sabe, não é muito sair, então isso facilitou muito. A vida dele é essa, a igreja, tal, casa, igreja, na época na escola, agora cursos e tal, entendeu? Mas ele é muito isso aqui mesmo, sabe? Ah, legal. E ama muito o que faz, né? Quanto tempo o Flávio na estrada e quanto tempo o Kaique na estrada? Eu já vai quase fazer uma década, né? Quase 10 anos. Quase uma década. Cara, a gente nem presta atenção e passa muito rápido, né? E você? Eu já estamos aí para 30 anos. Desde o início da carreira mesmo, né? Que foi lá na década de 90, início de 90 ali. Então, 30 anos. 30 anos. É a idade do Rafael. Ó aí, pessoal, não vamos esquecer de mandar aquele recado, tá? Ó, não economiza, esmaga o dedo, como diz a Fernanda, né? Esmaga o dedo no like aí, dá um tapa no dedão, não custa nada, se inscreve no canal, ajuda. Por sinal, recebemos a notícia que já bateu 270 mil visualizações. Uau, desde que os podcasts foram, a Central começou a fazer. Contribua, ajude para que a gente chegue logo lá nos 300 mil, se Deus quiser, aí numa visualização daquelas bem bonita para a gente comemorar bastante esse número. Mas, né, a gente vai ter que quebrar um pouco o protocolo e quebrar aquela coisa de formalidade que eu sou avesso bastante. Perrengues, inevitavelmente tem perrengue nessa caminhada aí. Vamos lá. A gente queria ouvir um de cada. Que aí provavelmente a versão do Kaique é uma coisa, a versão do Flávio é outra. A gente queria ouvir um de cada. Perrengue que você se refere a porque eu sou paulista, perrengue engraçado, perrengue de coisas que aconteceram, coisas inusitadas, Ih, rapaz, perrengue engraçado, perrengue difícil. Rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tava até falando com o Kaique ali, cara, se for falar coisa engraçada, meu Deus do céu. Eu tenho algumas experiências assim não muito boas com aeroporto, sabe, cara? Aeroporto. As últimas, no mínimo, as últimas eu passei por umas, cara. Olha só, eu vou falar só uma. A última que a gente passou, nós compramos um voo, nessa coisa de enxergar, né, não muito bem e olhar as coisas tudo pelo celular. Nós compramos um voo tudo direitinho do Rio de Janeiro para São Paulo com uma conexão para o Mato Grosso do Sul. Qual é a capital do Mato Grosso do Sul mesmo? É Campo Grande. A capital Campo Grande, essa conexão. Aí, beleza, nós estamos aqui no Santos Dumont, tô ali tentando passar o bilhete, né, e tal. Não, mas tem alguma coisa. Aí passei o bilhete, tentei passar o bilhete de conexão de São Paulo.
rejeitou. Não é esse aeroporto. Aí eu cheguei, passei o normal, entramos e tal, tudo bem. Chegamos em São Paulo, na hora do almoço, fomos almoçar e tal. E aí, Kaique, tranquilo, vamos tomar um sorvetinho aqui, vamos ficar por aqui. Vamos ficar aqui, pai, mais um pouquinho. Rapaz, papai assim, de repente. é uma coisa que me incomodou. Kaique, vamos lá ver o que tá acontecendo. Não, pai, vamos ficar aqui terminando o almoço, vamos descansar. Vamos chegar mais perto, vamos passar. Deus, não. Aquela dia. Vamos pra sala de embarque, é a melhor coisa, porque eu sou traumatizado com o aeroporto, cara, eu sou muito, antecipo muito, assim, sabe? Eu chego no aeroporto às vezes com 2h30 de antecedência do voo. Ansioso, né? Não, nada ansioso. Eu sou ansiosíssimo. Do que chegar e muito acabar perdendo o Mas voo. eu até concordo, ainda mais voo, a gente é uma caixinha de surpresa. Aquilo ali, ó, pra mim a parte de entrar dentro do avião e decolar, que o pessoal fala que é um pavor mesmo, aquela é a maior parte. É a hora que você é mais relaxa. fácil, porque eu entro ali Dorme a viagem toda. eu só encosto assim, ó, e apago, entendeu? Mas aí, rapaz, a gente chegou. Aí quando foi passar de novo, aí nós estávamos no Congonhas. Passou, nada. Não, esse negócio não é desse aeroporto. Tá? E tava já, tipo, quase 1 hora mais ou menos de antecedência só pro voo. Aí chegou a mulher e falou, ó, é o seguinte, esse voo aqui não é desse aeroporto, essa conexão é em Guarulhos. E vocês não vão conseguir pegar esse voo. Eu falei, ai meu Deus, aí pronto, aí meu coração acelera. O aeroporto errado, cara. Isso é a segunda vez, não vou nem contar o primeiro. Tem várias, tá? E eu não me atentei que eu deveria ter chegado em São Paulo, ali em Congonhas, e na mesma hora pegado um transporte para Guarulhos, para ficar tranquilo. Aí beleza. Eu paralisei, porque eu fico estático na hora do choque, né? Pensa que não, pai, dá tempo sim, vambora. Saiu me arrastando, levou lá, entramos no primeiro táxi, tava aí o cara chinelando, rapaz. Imagina, era sexta-feira, São Paulo, à tarde. Aí pra completar. Jesus! Aí, beleza, foi indo. Eu falei, meu Deus. E o táxi entra nos corredores especiais ali. Eu, Senhor, tem misericórdia. Porque assim, a gente se compromete com o evento, né? Sabe, cara, é complicado. Uma responsabilidade. Ali, né, houve divulgação, televisão. Não, seja quem for, atrasou, não existe veio, uma expectativa das pessoas esperando. Eu falei, meu Deus, isso vai acontecer. Se acontecer, é irresponsabilidade minha. Isso não pode acontecer. E orando, né? E o camarada andando. Aí, de repente, a gente, viu o aeroporto de Cumbica, né? De Guarulhos. E aí tava faltando ali um horário que se a gente corresse, furasse umas filas, ia dar tranquilo. Rapaz do céu, aquele dia eu fui provado. Tava tão perto, mas tão quando a gente longe. avista o aeroporto, o cara passa em cima da pedrinha do tamanho de nada. Estoura o pneu do carro. Estoura o pneu do carro, moço. Murcha. Prova. Eu tava ali só andando mais um pouquinho. Eu falei, não, eu tô sendo aprovado. Eu tô sendo aprovado nisso aqui. Ou livramento, no final das contas a gente No livramento eu falei, Aí o pastor acabou de pregar hoje, Romanos 8, aí 27. eu saí, rapaz, Tudo abri o concordo. porta-mala do carro, melei minha mão toda ajudando o cara a trocar. Aí o cara trocou, beleza, pra concluir. Chegamos lá, sai furando aquele monte de fila que tem do raio-x lá. Gente, estamos perdendo o voo. Graças a Deus conseguimos pegar o voo, cara. Mas assim... aos 46 do segundo. Segundo, assim. Isso sim me deixou assim extremamente tenso, né? Ansioso, que eu já sou. Mas foi engraçado. E conseguiu dormir no voo? Consegui. Eu acho que a tensão naquele momento ali, ela baixou, né, a adrenalina e o sono veio. Aí eu apaguei, fui até Campo Grande. Isso dentre outras coisas que já teve, né? E a sua experiência, Kaique? Só chega mais perto do microfone, pra a captação ficar legal. Olha, a minha experiência, falando de dificuldade, né, no caso. Então, dificuldade, o crente, o cristão, ele passa por dificuldade, ele passa por deserto, mas é a nossa missão saber lidar com isso. E quando a gente entende o que a gente está fazendo, a dificuldade, ela dá, não vou dizer que ela some, mas ela dá uma amenizada, porque você entende o que você está fazendo. Mas uma das dificuldades, eu posso falar uma, que é o que eu lembro aqui. Uma dificuldade que teve foi crítica. Crítica. Porque eu entrei substituindo um veterano, que é o meu tio. Segunda voz, responsabilidade muito grande. E o pessoal às vezes não dava lugar para Deus. Não. E a internet, ela não perdoa. Vamos falar assim, dava lugar pro Satanás. E eu, você bem aberto, dava lugar pro Satanás. E eu, né, muito jovem, ouvindo aquelas coisas,
eu começava a dar uma adolescente, desanimada, né? uma entristecida, mas fazendo, exercendo o ID que Deus, né, mostrou para mim, né? Porque eu sei que quando ele chama, ele capacita. Quando ele capacita, ele supre. E quando ele supre, ele respalda. Se eu tô passando por isso aqui, é porque Deus quer que eu passe por isso, entendeu? E aí eu fui lidando. Hoje, para honra e glória de Deus, vai completar uma década e as críticas praticamente sumiram, né? Porque o povo foi vendo, eu também fui lançando os trabalhos com meu pai, e o povo também foi entendendo a seriedade disso, que era um negócio sério. E graças a Deus, hoje eu tô aqui, para honra e glória de Deus. Eu sou levitas, pai e filho. Olha só que coisa boa. Até Jesus voltar. É a primeira vez que eu vi, eu achei muito bacana, muito legal e tal. E o próprio pastor Elias apresentando. Mas vamos lá, vamos continuar. As pessoas que não conhecem e não estão acostumadas a ver, olha de fora assim e começa a fazer uma série de questionamentos, né? Então, tem muita coisa para sincronizar, com certeza, né? A gente sabe que nada na vida começa muito fácil. Você tem que sincronizar algumas coisas, muitas coisas. Começa por quem? Quais são os grandes... Vamos começar pelo Kaique. Quais são os grandes desafios que você... quase uma década. Hoje você olha para trás e enxerga alguma coisa. Cara, no começo era assim, depois melhorou, depois... Como é que foi isso aí? Bom, no começo eu entrei para cantar e meu pai, ele sempre foi, e hoje eu sou, graças a ele, muito sistemático quando se fala de música. Muito, vamos dizer assim, exigente. Meu pai sempre cobrou muito de mim e eu não vejo nenhum problema nisso. Sempre cobrou muito de mim a dedicação, o talento. Sempre falou para mim, Kaique, o que você está indo fazer é coisa séria. Você está indo para combater o reino das trevas. Tem que estar preparado, tem que jejuar, tem que orar. E os meus desafios começaram assim, porque época de escola, né? Eu comecei a cantar com o papai e eu tive que abrir mão, como você falou, abrir mão de muita coisa, né? Só que no meio de escola assim, eu não tinha tanto encaixe, entendeu? Porque eu era muito julgado, vou falar isso aqui, sofria bullying, né, na escola, né? Eu acho que a maioria dos adolescentes sofre, né? Mas quando eu entrei para cantar com meu pai, eu me vi inserido em um ambiente onde eu me identifiquei, entendeu? Desafios a gente tem, né? Toda carreira tem desafios, toda carreira tem dificuldade, mas graças a Deus tudo vem sido superado, né? Pelo fato de eu estar com meu pai, eu amo esse lindo aqui, né? Conversamos sobre qualquer coisa e vai querer quanto depois? Pai, filho, não quero nada não. Ei, brincadeira, isso aqui é uma benção. O Kaique, falar do Kaique é muito fácil, né? É um menino muito simples, é um cara que Deus preparou a forma certinha do ministério. Porque ministério não pode ter nariz em pé. Não dá. Ministério não pode chegar e falar assim, pô, eu sou filho do Flávio. Entendeu? Eu sou, sabe, eu não durmo isso aqui, eu não como isso aqui. Kaique não tem isso. Kaique é simples. Kaique, o que tem pra hoje é isso aqui. Fechou. Entendeu? Foi feito, pra cair na estrada, tem que estar feito. Deus fez assim o formato e a gente procurou muito, assim, doutriná-lo muito, né? Em relação a isso, mas não vou fugir da pergunta, não. Tem a parte difícil. O Kaique é o seguinte, o Kaique, ele é extremamente impetuoso. Eita! Ele é impetuoso, ele é meio que imediatista. Agitado. Então eu tenho que ficar ansioso, sabe? Pai, é isso aqui, tal. Hoje falando de projeto e tal, aí eu venho dando uma freada, calma, Kaique, é assim, aí uma coisa eu libero, a outra eu, peraí, não, vamos fazer 5, não faz uma primeiro, entendeu? Mas isso é legal, porque... É característica de pai e filho mesmo, né? Entendeu? É bacana. E ele, assim, me ouve muito, é muito obediente, mesmo sem querer obedecer, mas ele cede ali na hora que eu falo, não, é isso aqui, aí ele, sabe, então é uma pessoa muito fácil de lidar, é o que eu falei, Deus, ele fez no formato certinho, né?
Eu até falo, eu brinco com os colegas que tem dueto de irmãos, tem dueto de marido e mulher. Falei, rapaz, quer saber qual que é a melhor dupla? É pai e filho. Pai e filho. Mas olha, eu fazendo aqui, rebobinando fita, a gente realmente não vê, não é natural, né? O pai e o filho. É raro isso. É raro, né? É raro. E assim. Mas tem algumas duplas. Tem algumas, né? Tem. Então, e principalmente no mundo gospel, né? Como propriamente dito, né? No seio gospel. Como é que foi a aceitação do público? O que o pessoal... como o pessoal conseguiu compreender isso? Foi um negócio imediato? Não foi? Kaique já viu, já soltou que teve críticas. Mas para vocês, assim, na sua totalidade, como vocês viram que o público compreendeu? Porque a gente não pode também ser... ingênuo de achar que não existe essa questão de público, de não existe sim, não, isso existe. não. A gente está falando de uma carreira, a gente está falando de homens que se dedicaram à música, tem música por trás. Então, como é que vocês percebem isso? Como é que foi a recepção do povo em relação a uma dupla, pai e filho? Existiu algum problema em relação a isso? Teve resistência no começo? Teve resistência, porque, como eu falei, né, a dupla... Se existisse hoje, a primeira formação estava fazendo 30 anos. Então, antes do Kaique entrar, a gente já tinha rodado aí seus mais de 20 anos. Isso contando desde o início mesmo, né? Do ministério. Então, o que acontece? Quando eu comecei a fazer o trabalho solo, eu era abordado por muitos fãs da dupla, por muitas pessoas que falavam, rapaz, faz uma dupla, se não dá com seu irmão, faz com outra pessoa, mas faz com alguém, faz uma dupla. Senhor, eu queria que o Senhor me fizesse um cantor solo, meu pai, tem Davi Sassi aí, tem não sei quem, tem, e eu almejava aquilo, eu queria, sabe, que está só eu, o Espírito Santo, trabalhando, mas como a palavra diz, né, cara, não é como a gente pensa, né? Naquele momento ali, eu batendo cabeça, eu tive trabalhos lançados por grandes multinacionais, né, sabe, o trabalho, a música minha, Sua Mão Me Sustentou, que eu cantei demais, o pessoal gostou muito aqui na Central e em vários lugares do Brasil. Teve várias gravadoras grandes, né? Tanto do gospel quanto gravadora multinacional mesmo, secular. Quanto tempo durou a carreira solo? Rapaz, a carreira solo foi uma experiência muito boa, que eu creio que teve ali em torno de 2 anos, por aí. E esse período de carreira solo, para mim, foi muito importante, Rafa, porque Deus, ele me trouxe de volta a umas raízes, a uns lugares que eu já não ia mais, porque a dupla, ela recebe convite para congresso, prefeitura. Nesse momento da carreira solo, eu comecei a ir em ciclos de oração, sabe? Assim, Deus começou a me trazer para uma particularidade com ele, ali, uma intimidade diferente, sabe? Nesse período de carreira solo. E o Kaique acompanhando nesse processo ainda que você estava... Em algumas, sim. Na época, outras não, que ele já estava estudando ainda, concluindo os estudos. Então ele estava muito focado nisso aí, né? Até terminar. Então o pessoal pedia sempre, assim, que surgisse. Então teve a dificuldade? Teve, sim. Mas, assim, havia muito mais um desejo das pessoas de que a dupla renascesse, seja lá com quem fosse. Entendeu? Que benção. E aí foi como uma luva. Quando o Kaique veio, a grande maioria abraçou, né? É claro que a internet é uma coisa assim, em alguns momentos muito injusta, tem a hater, tem muitas essas coisas, né, que acontecem, e que ele era uma criança, tava aprendendo os primeiros. Você tem ideia, rapaz, o Kaique estava aprendendo ainda a segunda voz, surgiu uma oportunidade, eu fiz uma loucura, surgiu uma oportunidade da gente estar lá na igreja do apóstolo Valdemiro Santiago para mais de milhares de pessoas, surgiu a oportunidade da gente estar lá, e a gente ainda aprendendo, o Kaique ensaiando. Agora é pai e filho. Isso tá na internet, inclusive. Daqui a pouco o Kaique tava lá comigo. Legal. Cantando pro Brasil inteiro pela televisão e para milhares de pessoas ali presencialmente, entendeu? Legal. E aí, pessoal, né, não sei o quê. Cara, doido, teve uns que falam... dúvida em relação a vocês, né? Pelo que eu... Isso, até porque como eu já vinha de 2 formações, essa questão de mudança de formação de ministério,
principalmente de dupla, sempre traz muitos traumas, ou banda também, sempre traz muita, sabe, deixa muita sequela, fica uma interrogação na cabeça do povo, será que vai mesmo agora? A grande questão é, o pessoal sempre fica com essa interrogação, com a famosa pulga atrás da orelha. Ele vai dar conta? Como é que ele vai administrar isso? Então, Romero, tinha pessoas que até falaram assim, e não é gente de estranho, não, amigo meu, falar com a Flávio, o Flávio é doido, cara. Flávio é doido, tirar um veterano da dupla e botar uma criança no lugar. Só que eu tava debaixo de uma promessa de Deus, cara. Sabe? E essa promessa, ela me motivava. Tudo que eu pensava fora, sem ter o Kaique inserido no contexto, me fechava, me entristecia, sabe? Aquela nuvem negra batia no coração. E crendo nessa promessa, eu cheguei e fui com tudo, sabe? Eu fui com tudo, levei Kaique para estúdio, sabe? Ele aprendeu segunda, gravou, fez vídeo e tal, e pá, e deu start. E aí quando deu start, meu amigo, ele tinha 14 anos de idade só quando a gente lançou, o pessoal pode pesquisar na internet aí, Os Levitas, como é que é o nome? Os Levitas Acústico, quando lançou. Aí, pronto. 2017 eu tava chegando aqui na Central. Nossa família tava chegando aqui na Central. Você estava chegando aqui. Exato, 2017. Foi no final do ano a gente chegou. Rapaz, e é interessante que assim, as pessoas, elas são muito desconfiadas, né? Elas colocam muita... Sim, tem muito isso. Tem muito a questão de, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E muitas vezes a gente se esquece que é Deus que está no controle das coisas, exatamente, né? E a gente, é rápido que essa percepção, é rápido como ela foge. Queria fazer uma pergunta para vocês nesse sentido. Quando foi, em qual momento, para você, Kaique, que é novo para você, essa questão da carreira... Essa questão de show, essa questão de se apresentar, essa questão de pro público, em qual momento é que você viu isso não é simplesmente um momento de show ou não é mais uma apresentação comum? Isso daqui é a minha vida, isso daqui é o que Deus colocou para eu fazer, isso é propósito divino. Em qual momento é que você teve essa perspicácia e entendimento? Então, a partir das críticas, né? A partir das críticas que eu recebi, aí eu comecei a falar, não, calma. Aí, se estão me criticando, eu vou dar uma analisada e via com meu pai também para ver o que tinha, que as pessoas faziam crítica construtiva também, né? Porque, por exemplo, eu iniciei a carreira sem muita presença de palco. Então o povo criticava muito isso, que eu ficava parado e tal. Aí meu pai foi falando comigo, Kaique, tem que ter mais presença de palco. Quando você cantar, canta como se você estivesse cantando para Deus, não vê quem está na sua frente. Aí isso aí foi mostrando para mim. As críticas foram mostrando para mim o quanto eu devia me dedicar e o quanto aquilo era sério, entendeu? O quanto aquilo era sério a partir das críticas. Olha só. Agora, uma pergunta de repente pode até soar meio fora do contexto, mas eu vou explicar depois. A timidez foi um obstáculo? Olha, desde muito novinho, até quando você vai cantar assim no púlpito que começa a tremer suas pernas, eu era assim. A famosa alegria. Eu começava, eu pegava o microfone assim, eu não olhava pra nada, eu cantava sem olhar pra nada. Mas com certeza, timidez ela existe até pra quem é muito experiente no meio da música. Ela existe. O nervosismo, entendeu? né? O nervosismo. Se não tiver aquilo, pra mim tem alguma coisa Eu mesmo sou tímido, entendeu? eu sou extremamente tímido. A percepção que eu tenho de vocês dois, na verdade. Parece que o Kaique é um pouquinho mais... fechado. A ideia que eu tenho é essa, mas eu sou muito assim pacato, sou de falar pouco e tal. Esse tem um lado bom e tem um lado ruim, que às vezes é mal interpretado. O pai chega na entrevista... mas na maioria das pessoas que lidam com o público tem esse quê de timidez, na verdade. É por isso que eu pergunto. Aí Deus pega as coisas que não são para fazer o quê? Mas respondendo, sim, teve muita timidez, sim. Teve, que né? foi superada ao longo do tempo. Tá, desafios de escola, por exemplo. Cara, casar com agenda, com prova, com essas coisas, é um desafio. Como é que conseguiu contornar isso aí? Ou não contornou? Já foi no finalzinho, né? Que ele estava já formando, depois caiu um supletivozinho lá. Supletivo e terminou no supletivo. Nada que um supletivozinho não resolva. Isso hoje, graças a Deus, eu tô cursando investigação forense e perícia criminal. Que isso? É mesmo? Isso. Olha só, olha onde, cara. Sério? Investigação forense e perícia criminal. Totalmente dentro do nosso ramo, né?
eu vou ter que fazer essa pergunta. O que deu na sua cabeça pra fazer isso? Parecidíssimo comigo, só que Eu não. acho que eu assisti muito CSI. CSI me fez gostar de investigação forense, criminal. Cara, sério? Sério. E a cabeça de um pai vendo um filho... Eu já fiz de tudo, pai. Cara, você tem certeza? Já falou, Não, cara, vai na sua área. esses dias eu cheguei e falei com ele, é o seguinte, ó, quero ver se você quer mesmo fazer isso. Quer ver? Nós vamos fazer uma viagem na hora que eu vou falar que é meio nojento. Mas a profissão que ele tá querendo é eu vou nojenta. fazer, não é isso, não, isso aí é diferente. Aí você ia fazer Aí uma eu vou outra, analisar né? balística, Que tem que lidar com forense. cadáver. Isso não sei aí o eu quê. vou analisar Falei, as ó, provas, vou não pegar- estando no local. Vou deixar uma faquinha bem amolada dentro do carro, ali na porta do carro. Quando a gente passar perto daquele gás que tiver 10 quilômetros que a gente sentir o cheiro daquele Vai dissecar o aquele bichinho. troço morto lá na pista, Vai eu vou dissecar. parar pra você abrir ele. Vai dar certo isso, não. É melhor você pegar seu violãozinho. Kaique, é um negócio assim que a gente não consegue te enxergar fazendo isso. cara. Não por questão de, não tem competência ou habilidade, não, é porque foge totalmente do que a gente tá vendo aqui, né? Exatamente. Eu sempre fui muito assim, sempre joguei muito pra longe. Por exemplo, eu era um dos jovens que não soltava pipa. Nunca soltei pipa. Nunca gostei de soltar pipa. Nunca gostei de futebol. O que eu gostava era o quê? Totalmente fora da caixa. Skate, andar de skate e arte marcial. Entendeu? Era o que eu gostava. E videogame. E videogame. Com certeza. Mas É, pra fechar, é um esporte físico, né? Mas aí, porque a gente sempre vê pai e filho junto, mas eu vou perguntar porque eu não sei realmente, tá? Irmão, ele é filho, o Kaique é filho único? Filho único. Olha só, rapaz, a responsabilidade aumenta, né? Filho único. Caramba, Bem paparicado. lá em casa... Pois é, bem paparicado. Bem mimado, né? Bem mimado. A mamãe sempre mimou muito. Então. A gente sempre teve uma preocupação em relação ao ministério. Preparar o Kaique para o ministério foi uma coisa muito... que a gente sempre levou muito a sério, porque ministério, carreira, estão tudo juntos, né? Sim. E querendo ou não, é um tipo de coisa que traz muitos holofotes, traz muita atenção, traz quando se destaca, né? Toma muito cuidado. E a gente procurou muito preparar o Kaique nesse sentido para tudo, para os momentos de brilho do ministério, para os momentos né, mais opacos, mais escuros, também, né, para situações que ele ia se deparar, né, e precisa ter maturidade, que muitas crianças começam o ministério, né, infelizmente, e depois se deparam com um monte de coisa lá na frente, fala, poxa, mas, meu Deus do céu, cadê a igreja? Tô dentro do inferno, né? Então, acontece, tudo isso a gente teve essa preocupação, sabe? Porque eu falei, Kaique, ó, você vai ver isso, você vai ver isso, você vai ver isso, você vai ver isso, vai ver aquilo. Ele já viu de muito mais do que aquilo, entendeu? Mas tá firme. E não seria algo natural pra ele, porque, Minha mãe poxa... sempre me falou, não quero te cortar, mas sempre me falou, Kaique, os homens podem falhar, mas Jesus nunca vai falhar. Ponha sempre seus olhos em Jesus. Amém. Não ponha seus olhos em homens, porque você vai se frustrar. Ponha seus olhos em Jesus. Amém. Entendeu? Porque o homem está suscetível Sim. a cometer erros. Jesus Sem é dúvida. perfeito. Entendeu? Deus é perfeito. A gente pode colocar totalmente a nossa confiança nele, porque ele vai cuidar e nunca vai nos decepcionar. Momentos obscuros. Toda dupla tem, ou toda carreira de alguém que está... que aceitou o desafio de viver do ministério, de viver da música e tal, tem. Eu não vou perguntar, vou perguntar primeiro para o Kaique, porque você tem mais experiência na estrada, né? Mas rolou em algum momento nesse período, nessa década, assim, aquele momento que de repente deu aquela desanimada, deu dúvida naquela também, né? dúvida, não, eu já tô cheio disso, eu vou parar, ou eu vou seguir outro caminho e Se deu vontade de desistir? desistir. Deu vontade de desistir. Imagino. Mas o que muda entre dar vontade é você não desistir nunca.
Você entende o propósito e por que você está fazendo aquilo. Mas um momento obscuro que eu posso citar aqui, não nesse sentido. Chega mais perto, chega mais perto. Falou, mas um momento em que passamos uma dificuldade muito grande, que meu pai tem até um testemunho. A gente ia para as igrejas mais triste e mostrando para o povo, porque o meu pai sempre falou isso, Kaique, nunca passa o que você está passando dentro de casa para o povo. O povo não tem nada a ver com o que você está passando, entendeu? Com o que a gente está passando. Sim. Foi o período em que minha mãe ficou 5 anos dentro de um quarto com depressão. A gente não sabia se ela ia sair, a gente não sabia se ela ia acordar viva, a gente não sabia, eu não sabia. Para nós tinha as agendas para cumprir no meio tinha agendas para cumprir. Cumprimos muitas agendas no período de depressão. Foram 5 anos de depressão. Até que um dia Deus se mostrou para o meu pai e falou: eu quero que você faça uma coisa para mim, para eu curar a sua esposa. A partir do momento que meu pai fez, Deus curou. E aí meu pai vai conseguir revelar muito mais. É que eu estou falando superficialmente, porque meu pai vai contar esse testemunho muito melhor para vocês. É só ouvir a canção Estou Contigo, né? Esse testemunho está ali. Uma das maiores experiências que a gente viveu com Deus. A partir de uma situação nasce uma canção, né? Então, tudo é inspiração escola, vocês, né? Deus trabalhando. Tudo é escola de Deus. Agora, momentos obscuros, por exemplo, eu considero um pouco do momentos obscuros, a gente praticamente já respondeu essa transição do Kaique, a entrada. Eu fiquei muito triste de ter que esconder comentários dele. Meu filho não olha, não. Entendeu? Mas se ocupa com outra coisa, não olha pra internet agora, não. Nossa, sabe? Isso haters tem em qualquer lugar. Isso aí pra mim foi muito no período com pai e filho. Esse foi um período muito difícil, sabe, cara? Foi assim, bem obscuro, me chateava muito, sabe? A preocupação dele. É que ele sempre foi muito meninão, distraído, se ocupava com outra coisa, com videogame, com uma coisa ou outra, né? Da juventude também, né? E aí ele não se ligava muito nesse negócio. Se fosse hoje que ele tá, né, bem inteirado, é ele que cuida de redes sociais, tá? Meu Deus do céu, não sei o que aconteceria. Se bem que hoje ele tem uma maturidade diferente, ele tem a paciência para responder hater na internet. Hoje que ele não tem, mas outra coisa. Acabou. Ele consegue responder hater na internet? Ele consegue. Meu amigo, é sua ele opinião. Vai lá na Bíblia. Deus te abençoe. Essa menina. Deus te abençoe. É a sua opinião. Não, mas eu coloco na minha mente. Kaique, larga esse negócio. Eu coloco na minha mente. Se eu estou fazendo o trabalho de Deus com excelência, com dedicação e com zelo, pouco importa para mim os comentários negativos. Amém. Que Deus abençoe o domínio próprio, que o Espírito Santo tenha chegado. Me dá um pouquinho disso aí. Queria ouvir um pouquinho de vocês agora sobre os projetos. O que vocês têm em vista? Falar um pouquinho do que vocês já apresentaram, divulgar as redes sociais de vocês nesse momento. Aproveitar também, abrir esse espaço para vocês poderem falar um pouquinho dos projetos e, se porventura, puderem falar do futuro. O que vocês estão planejando, almejando? Tem muita coisa. A gente até perdeu a conta dos projetos que tem pra lançar. A gente, graças a Deus, tem gerado muito conteúdo. Aliás, eu quero pedir o pessoal para acompanhar a gente. Acompanha a gente aí nas nossas redes sociais. Flávio Kaique os Levitas. Nos siga lá no Instagram e seja nosso novo seguidor se você ainda não é. Ok? O Instagram, toda semana, tem um novo Reels, né? O último que a gente lançou agora é uma música que é muito tocada aqui na Central. Ainda que... Claudiane canta muito, né? Pra te servir, Jesus, eu tenho aqui. Chorar na versão pai e filho, vocês precisam conferir. Que benção. Entendeu? E tem também o YouTube. Graças a Deus, nosso YouTube tá com mais de 100 mil inscritos, né? Aí, já tá... 100 mil inscritos? Já. Olha só, a gente tá correndo pra lá. A gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Isso aí. Também vai chegar a 1 milhão em nome de Jesus. 1 milhão de inscritos. Então a gente está gerando bastante conteúdo, esses conteúdos de reels e clipes também. O último que a gente lançou, que é o Deus Acima de Todos, já está rompendo aí para 150 mil visualizações. Deus tenha abençoado, né? E fora isso, tem mais coisas para fazer. Provavelmente a gente está alinhando aí para fazer uma live session, o projeto para o futuro que a gente imagina aí, tá orando nesse sentido, é fazer uma live session, sabe, com
só da dupla, com umas músicas, selecionar um repertório já existente, umas releituras e também alguma coisa inédita, assim, que vai direcionar mesmo assim, direto ao coração, para a alma, né, das pessoas, que eu acho que a gente está tendo essa necessidade de fazer isso aí, entendeu? Bom, tá caminhando pro final já, gente. Passa rápido, né? Infelizmente, ó. Meu Deus, Tão boa a conversa com você. A gente fica pensando, já tem 2 dias que eu tô pensando, ai meu Deus, tem E o podcast quando vai ser? Aí quando chega aqui, muita gente fala assim, mas o que eu vou lá? Vou falar sobre o quê? Eu não tenho nada pra falar. E quando a gente vê, ó. Olha, surge cada o podcast é vou ser sincero, é a minha primeira vez que eu tô fazendo podcast. Ah, é? Sempre foi muita entrevista, assim, de rádio, papai, a gente chega no local e fala, ô Flávio, vem aqui, podem fazer uma entrevista aqui pra rádio, falar dos projetos de vocês, tudo muito rápido. Mas podcast, assim, eu nunca havia feito. Eu confesso que eu também tava um pouquinho ansioso, mas eu tava segurado. E aí, mas o que vocês acharam? Tranquilo? Achei maravilhoso. Ainda mais com essas figuraças aqui, a gente se sente em casa, né? Família, cara, tudo de bom, né? É o primeiro de vários, com certeza. Em nome de Jesus, isso aí. O Jader que puxa isso aí, com certeza vai querer falar mais. Abração pro Jader, tem a Fernanda também, que é Um abraço pro nosso pastor Elias, não pode deixar de falar. Assim, tem que agradecer todo o coração aí a Central por esse espaço maravilhoso, né? Da gente estar. Porque, como eu já vi o Jader falar aqui, né? Às vezes a pessoa vê você todo dia ali, sobe no púlpito, canta, prega e tal, mas saber, né? Na sua história, eu acho que isso é bem interessante. Eu acho que muita gente não sabe a nossa história, apesar da gente ser filho aqui, né? Sim. Da Central, já estarmos aqui desde 2003, estamos aqui na Central, né? Então, desde os meus 6 anos. É legal, pessoal, saber essas curiosidades. Sim, aí. Tá certo. Que bênção, que bênção. Então, pessoal, não esquece de compartilhar todo esse conteúdo que você vai receber nas suas redes sociais. Corre lá no nosso canal, se inscreve a ADC Campus, procura lá, aperta no sininho para você ficar antenado e ficar por dentro de tudo que a gente tem divulgado lá nas nossas redes. Vai ser um prazer absurdo em ter você compartilhando os nossos conteúdos, dividindo e o principal, falando do amor de Deus, falando de homens de Deus que se dedicaram, estão se dedicando no ministério. Isso daqui está mais do que provado que existe a possibilidade da gente convergir e para um bem comum dentro das famílias. Pai e filho fazendo a obra de Deus com muita ordem, com muita decência, com responsabilidade e principalmente com muita presença do Espírito Santo nas músicas, na presença, glória a Deus, na vida desses homens de Deus. Esse foi o podcast do pai e filho, entrevistando o filho e o pai. Vamos terminar com olha só que coisa boa. O filho e o pai também Olha só que coisa boa! Valeu, pessoal! Valeu! Valeu, gente!